Graça e paz. É com muita alegria que nessa manhã eu estou aqui repartindo com vocês algumas coisas da minha vida e participando, né, desse projeto Equilibrando Pratos. A minha gratidão é muito grande por o convite de estar aqui com vocês, porque eu tive a oportunidade de fazer nessa manhã uma retrospectiva da minha vida e ver o cuidado de Deus até aqui. Quero me apresentar, eu sou Ângela Bactoldi, sou médica ginecologista, fui obstetra e terapeuta sexual de família. Sou membro da Igreja Metodista aqui em Santo Antônio da Platina. E com muita alegria mesmo e muita gratidão que eu estou aqui para repartir com vocês então um pouquinho da minha história. Eu acho muito interessante essa figura, né, da mulher equilibrando todos os pratos, porque nós somos, na verdade, somos equilibristas, né? Deus nos permite fazer várias coisas ao mesmo tempo, é da nossa personalidade, da nossa capacidade. E eu tenho visto, né, que na verdade quem tem me dado esses pratos, quem tem me dado as varinhas, quem me capacita a equilibrar esses pratos é Deus. E muitas vezes ele até permite, né, que eu me afaste e ele equilibre. Né? Na verdade, eu acho que na maior parte das vezes ele que permite esse equilibrar os pratos. E muitas vezes ele permite que eu deixe cair pratos, para que eu veja que a minha dependência está nele e não em mim. Então essa ilustração, né, da mulher como equilibrista de pratos é algo muito pertinente aos nossos tempos, né, onde nós mulheres somos multitarefas. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês como é que foi a minha história, né? Começando com a vinda aqui para Santo Antônio. Nem vou falar o resto, mas eu vim para Santo Antônio em 1986, vim do Rio Grande do Sul com meu esposo para trabalhar aqui em Santo Antônio. E eu posso dizer para vocês que aí começou, né, realmente a minha vida de equilibrar pratos. Mas eu posso ver que Deus capacitou e Deus possibilitou que eu tivesse ajuda de muitas pessoas para que esses pratos pudessem estar girando. Eu quero deixar aqui, né, que quando nós viemos, nós passamos um tempo na casa da minha cunhada, do meu cunhado, né, da irmã do meu marido, até que nós pudéssemos nos estabelecer financeiramente e até que nós pudéssemos alugar a nossa casa. E isso foi, sem dúvida, eu sou muito grata, né, por esse prato que Deus colocou, por essa mulher e essa família que nos acolheu, né? Não só ela, como toda a família do meu esposo nos acolheu aqui e nos possibilitou então ter um início mais tranquilo. Deus possibilitou também que nós tivéssemos funcionários que nos ajudassem de confiança e foi algo muito legal mesmo. Nesse período então de 86 em diante, muitos pratos foram sendo colocados, né, na minha vida. Eu atendia consultório, eu atendia plantões, os plantões eram de 7 dias. Eu atendia posto de saúde, eu atendia a PAI, eu atendia as minhas pacientes particulares internadas. E realmente, né, eram muitos pratos. Eu tinha um marido, eu tinha uma casa. Muitos pratos caíam. Né? E eu sempre priorizei meu trabalho, em 1987 nasceu a Isabelle, minha primeira filha, e depois a Marta, em 1989. E aí as coisas ficaram mais difíceis ainda, né? Porque tinha todos esses pratos e ainda vinham mais 2 pratinhos muito importantes para estar girando e equilibrando. E graças a Deus eu pude contar, né? Como a minha prioridade era trabalho, né? E sempre foi trabalho, eu pude contar com o meu marido, que era apoiador e compreensivo, né? Com a minha mãe, que ficou 10 anos cuidando das minhas filhas. Eu pude contar, né, com funcionários, e eu tinha até motorista, né, funcionários que cuidavam da minha casa, até hoje cuido. Eu tenho funcionários de 27 anos trabalhando comigo. Né? E motorista, eu tinha até motorista para levar as meninas em todas as atividades que elas queriam desempenhar, piano, balé, inglês, enfim. Né? Então eu era rodeada, Deus proporcionou que eu fosse rodeada por uma rede que me ajudava a equilibrar os meus pratos, mas a minha prioridade era trabalho. Em 1998 a minha mãe faleceu, né? E aí eu me vi, né, tendo que
assumir muitas coisas que ela assumia. Ela assumia a minha casa também, o que precisava comprar, o que precisava arrumar, as meninas, enfim. E eu então precisei. Isso foi muito difícil, muitos pratos eu deixei cair nesse momento, nesse tempo, né? Mas nesse período de 1998, nós iniciamos também a trabalhar com casais, começamos a trabalhar no MMI. E quando foi para trabalhar no MMI, eu disse para meu marido, não, eu não quero. Imagina que eu vou largar, eu vou estar lá numa reunião e eu vou ter que, me chamam para um parto, eu preciso sair. Não, não quero compromisso, né? Mas Deus queria. E eu posso dizer para vocês, à medida que a gente dá o sim, Ele nos ajuda a segurar os pratos, a equilibrar os pratos. Porque nesse momento, nunca, para dizer nunca não, uma ocasião eu precisei interromper uma reunião e sair, porque eu ia falar aquilo que vinha do meu coração e não da vontade de Deus. Mas eu nunca precisei deixar, afora isso, um evento de família para que eu tivesse que atender algum chamado. Deus providenciou isso. Também nunca permitiu que eu deixasse um evento importante para minhas filhas, para minha família, como Natal, Páscoa, aniversários, formatura, festinha de escola. Eu sempre pude estar presente. Eu nunca fui chamada nesse tempo, porque Deus cuidava e me ajudava a equilibrar os pratos. Em 2005, a Isabélia, mais velha, foi embora para Brasília, foi estudar em Brasília. Em 2007, a Marta foi estudar em Curitiba. Nós ficamos só os dois, né? Eu falo assim, que é que nem aquela música, Alone Again, né? Sozinhos novamente. E aí a gente precisou se adaptar, né? Graças a Deus a gente tinha um ministério de família que a gente, ao mesmo tempo que a gente ministrava a nossa vida, a palavra de Deus. E isso foi muito importante para o nosso relacionamento, porque eu não sei como é que ia ser, não, né? Então, nós somos pessoas de vontade muito forte e Deus nos ajudou nesse processo. A palavra de Deus nos ajudou, né? O Sérgio, nesse período, me pedia para eu parar com a obstetrícia. E eu não queria parar, né? Ele dizia, Ângela, você já deu, agora tenha mais um tempo para nós, para você, né? Tá necessário. E eu relutava, né? Em 2008, eu iniciei um curso de sexologia em São Paulo. Uma vez por mês eu ia para São Paulo e ficava um fim de semana. Nesse ano eu comecei então a me desmamar das minhas pacientes, né? E quando foi no ano de 2009, quando nós completávamos 25 anos de casado, eu parei de fazer obstetrícia. E com isso, as prioridades foram mudando, né? Os pratos foram mudando. A princípio foi doído, mas eu ganhei muito, né? No fato de que a gente estava liberada para ficar com a família, né? E nisso, e também para o nosso ministério. E aí nós fizemos muitas viagens, nós passeamos muito com as meninas, nós priorizamos o quê? Família, né? E o nosso ministério. Claro que ainda tinha um bom espaço para a profissão, né? A gente não deixou a profissão. Mas a gente pôde resgatar com as meninas um tempo, elas já adultas, e a gente poder viajar, passar um tempo juntas, nos divertirmos, diferente daquele tempo em que eu só pensava em trabalho. Também a gente pôde fazer várias viagens, né, para ministrar. Nos chamavam em Florianópolis, nos chamavam em Ibiporã, nos chamavam em São Paulo, Chapecó, enfim. Chamavam e a gente estava aqui, eis-me aqui, a gente ia ministrar para casais, né? Tivemos a oportunidade nesse tempo de participar do Barco Hospital por 3 anos, né? Uma bênção estar ali servindo ao Senhor naquele local com aquela equipe preciosa. E também tivemos tempo de estar com os amigos da juventude. Então vocês veem que nesse tempo foi tempo de girar os pratos, né? Da família, do ministério, dos amigos, né? Algo que foi muito importante nesses anos. Em 2019, foi o ano do casamento da Marta. E eu tenho para dizer para vocês que esse ano foi um ano muito especial. A Marta tinha mudado para Londrina e eu pude ficar com ela vários fins de semana, né? Por 3 anos eu passava a sexta e o sábado com ela. Muitas vezes o sábado. E foi um tempo de resgate de relacionamento mãe e filha.
Posso dizer para vocês que foi um ano de preparo das atividades do casamento, que não foi um casamento grande, mas foi um casamento cheio de bênção, né? E nesse tempo, eu digo para vocês que o ministério deixou de ser a minha prioridade. Deus não deixou de ser a prioridade. E deixou por um tempo, porque ministério Deus dá, né? E eu acredito que ainda tem muito para fazer na área de casais. Mas nesse tempo o trabalho também deixou de ser de prioridade. Continuei atendendo, o nosso sustento é importante, atender as pessoas é importante. Mas eu pude acertar a minha agenda de tal maneira que podia estar com a Marta, podia estar com a Isabela em alguns momentos. Então foi algo, esse ano de preparo do casamento da Marta foi uma bênção na minha vida e no nosso relacionamento mãe e filha. Em seguida, em 2020, veio a pandemia. Né? E como para todos, vocês imaginam que nós tivemos algumas mudanças. Né? E eu digo que a pandemia nunca vai ser reconhecido como algo bom. Não, uma vez que as pessoas perderam as suas vidas, que perderam seus queridos, né? De maneira alguma a pandemia pode ser considerada algo bom. Mas foi um tempo em que Deus nos proporcionou experiências novas, nos proporcionou equilibrar outros pratos. Um ano de aprendizado. E eu louvo a Deus por isso. Né? Deus até aqui nos cuidou, estamos protegidos, estamos nos protegendo, mas Ele nos cuidou. Né? Em 20 de março de 2020, nós paramos tudo. Fechamos o consultório, mandamos as empregadas para casa. E aí eu me deparei com algo que eu nunca tinha feito, que era ter um controle total das atividades da minha casa. Né? Na minha mão, né? Na verdade o controle está de Deus, mas eu precisei limpar a casa, lavar a roupa, fazer comida, passar roupa, né? Cuidar da casa. E isso foi uma coisa assim que foi muito bom para mim. Né? Eu confesso para vocês que eu gostei muito de estar na minha casa. Foi um tempo em que eu tive tempo para cuidar das minhas flores, tempo para ler, um tempo maravilhoso de leitura da palavra. Pela primeira vez eu consegui ler num ano a Bíblia, que eu nunca tinha lido completa. Né? Esse ano eu tenho feito meu devocional todas as manhãs. Né? Então, um tempo de aprendizado e de encontro com a palavra de Deus e de relacionamento com Deus também. Fizemos exercícios físicos, continuei meus exercícios físicos pela internet 3 vezes por semana, algo muito importante. Agora, as meninas também nos encheram de carinho, elas ligavam todos os dias, mandavam coisas para nós, se preocupavam conosco. Foi um tempo de olhar para os necessitados, né? Que a gente estava sem trabalhar, mas tínhamos uma renda e as pessoas necessitadas não tinham renda. Então foi um tempo de olhar para os necessitados também. E uma das coisas mais importantes que eu diria para você foi o nosso relacionamento de casal. Sérgio e eu tivemos no início alguns atritos, né? Como eu falei, nós somos muito fortes no nosso eu, mas nós aprendemos muita coisa juntos. Tivemos tempo de limpar a casa juntos. O Sérgio tomou conta da louça, tomou conta do quintal. Então, assim, foi um tempo de parceria que nós nunca tínhamos tido. Foi um tempo também de descobrir novos roteiros ao redor da nossa cidade. Nós viajávamos muito, então começamos a andar, né? Não só caminhadas, começamos a fazer caminhadas, mas também conhecer outras regiões aqui, outros lugares aqui da nossa região. Em final de abril, nós demitimos funcionários, né? Resolvemos fazer um levantamento que nós poderíamos fazer e precisamos demitir funcionários. Isso me doeu tremendamente, foi uma coisa assim que me fazia passar muito mal, né? Me fez passar muito mal. Dia 3 de maio, nós voltamos a atender com capacidade reduzida no consultório. Um pouco ainda com medo, né? E voltamos com uma funcionária em tempo parcial aqui em casa. Já dividimos um pouco as atividades. E com toda a dor, né? De não ter essas pessoas tanto tempo comigo, não ter naquele momento. Mas em outubro Deus foi restituindo. Pudemos contratar umas, outra conseguiu um bom emprego, a outra ficou como diarista. E as coisas foram se arrumando. Deus foi, né? Fomos equilibrando os pratos de uma outra maneira com a ajuda de Deus. Em outubro também aconteceu uma coisa muito legal na nossa vida, que foi a vinda da Isabelle para cá. A Isabelle, que foi embora em 2005, passou um mês conosco trabalhando em home office. E esse também foi um tempo de resgatar.
resgatar relacionamento, ser mãe de novo, né? Ter a filha em casa, ser cuidada por ela, mas também cuidá-la, né? Momentos muito preciosos que nós tivemos. Realmente Deus foi generoso conosco nesse período. E foi tocando em janeiro, então, a funcionária da casa voltou 100% às atividades. E eu confesso que eu tive dificuldade de entregar, né, tudo para ela, porque eu gostei de estar cuidando da minha casa. Então vocês veem que nós tivemos vários momentos em que a gente equilibrou mais uns pratos que outros. Deus permitiu que nós equilibrássemos mais, e os outros Ele foi tocando, né? Durante a minha vida e durante essa pandemia tem sido assim. Nesse ano eu fiz várias paradas, várias pausas de atendimento, vários períodos sem trabalhar. Eu falo para vocês que eu ainda me pergunto se foi por cuidado, se foi por medo, se foi por falta de fé. O fato é que Deus cuidou de nós até aqui. E toda vez que eu voltei a trabalhar, eu voltei não porque eu quisesse, né? Eu voltei porque eu entendia que Deus tinha um projeto ali, que aquele prato precisava ser girado e equilibrado, que aquele prato precisava, né, era como que uma missão que eu tinha que trabalhar, né? As pessoas estavam ali precisando do meu atendimento, não que eu fosse insubstituível, mas foi criado um relacionamento de longo tempo e eu precisava manter esse relacionamento. Era preciso equilibrar esse prato também na minha vida novamente, né? Então, todas as vezes que eu voltei a trabalhar, eu voltei, né, conversando com Deus. Deus, ó, eu estou fazendo aquilo que tu me pedisse, porque a minha vontade era ficar em casa, né? Eu quero ler um versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que fala assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos dizer que Deus, né, que dá o prato, que dá a varinha, né, Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar a girar esses pratos a seu tempo, né? E Ele vai multiplicar, né, a sementeira, vai multiplicar esses pratos, sabendo que a gente pode corresponder aos seus pedidos. E Ele vai multiplicar os frutos da nossa justiça. Vai multiplicar a nossa alegria, a nossa satisfação em estar mesmo servindo a Ele e servindo as pessoas. Não fui eu que escolhi, né, os pratos e não fui eu que equilibrei esses pratos. Deus esteve comigo fazendo toda a obra. Fazia um pouquinho, mas Ele fazia a maior parte. A seu tempo, Deus foi tirando uns pratos e colocando outros pratos. E eu queria ainda deixar para vocês que nessa retrospectiva, olhar para trás e perceber tudo isso foi encantador, né? Me encheu o coração de gratidão. E eu queria deixar para vocês, por fim, um versículo de 1 Samuel 7,12, né? Bem conhecido. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor nessa tarefa de equilibrar nossos pratos. E assim vai ser até o fim dos nossos dias. Amém. Obrigada. Tenha um bom tempo.